Exultai no Senhor, nossa força. Salmo 80. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São João Maria Vianney, que atraía para a igreja e para Deus seus conterrâneos, mas também acolhia pessoas de todas as condições sociais que chegavam de longe para ouvir suas orientações e dele receber o perdão sacramental. Além disso, São João Maria Vianney demonstrava profundo e devocional amor à Eucaristia. E hoje teremos a nossa reflexão do Evangelho acerca da multiplicação dos pães, que tem uma relação eucarística. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, capítulo 11, dos versículos 4 ao 15, encontramos um povo que foi libertado da escravidão no Egito, mas que agora no deserto sente saudade dos alimentos do cativeiro. Eles dizem: ah, se tivéssemos carne para comer. E esse lamento não é apenas sobre comida, é um clamor mais profundo. O ser humano é insaciável quanto tenta preencher o vazio do coração com coisas efêmeras, ou seja, passageiras. E a palavra hebraica usada para murmurar, teluná, que traz a ideia de reclamar de forma persistente, quase como um protesto contra Deus. E aqui está a tragédia. Eles trocaram o sabor da liberdade pela memória distorcida da escravidão. E quantas vezes também nós, no deserto da vida, ansiamos por voltar à zona de conforto, mesmo que isso signifique voltar àquilo que nos aprisionava? Muitas vezes nós somos, ou nós corremos o risco de sermos seduzidos pelas questões de vida do dia a dia que nos desviam do verdadeiro caminho, do verdadeiro sentido. E no contexto da leitura, Moisés expressa sua dor diante de Deus. Por que fizeste mal ao teu servo? Moisés carrega um fardo espiritual, emocional e físico. Ele se sente sozinho, esmagado. Não é diferente das mães e pais que se sentem sobrecarregados, dos líderes espirituais exaustos. No dia de hoje, devemos orar pelos sacerdotes, que com muito zelo e com carinho lideram as comunidades. E ao invés de murmurar, de reclamar, ficar apontando defeitos, devemos orar e se colocar em prontidão no serviço. E aqui Moisés clama: não sou eu quem gerei todo esse povo. Um grito honesto. Na oração sincera, mesmo que seja dura, Moisés permanece diante de Deus, ele não foge. Ele leva seu fardo ao Altíssimo e assim como nós devemos fazer. Devemos levar o nosso fardo a Deus. Mesmo que seja num tom de contestação, devemos desabafar em Deus e não murmurar. Mas mesmo diante da murmuração, Deus escuta. A paciência de Deus transparece, mas também sua pedagogia. Ele responde, mas também corrige. E aqui aprendemos: Deus não se ofende com nossa dor, mas nos forma no meio dela. A fome do povo é legítima, mas a forma como é expressa revela uma falta de confiança. E nesse sentido, nós avançamos para o evangelho de hoje em Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Jesus está enlutado, acaba de saber da morte de João Batista, mas, ao ver a multidão faminta, encheu-se de compaixão. E devemos observar aqui, de modo
específico que a palavra grega usada é esplaiziomai. Não é uma pena superficial. É como se as entranhas do Senhor Jesus se movem, é dor de amor. A mesma multidão que mais tarde pediria sinais e duvidaria, agora recebe o milagre da partilha. Jesus não exige que sejam perfeitos antes de alimentá-los. Ele acolhe a fome e responde com pão. E mais, ele envolve os discípulos. E temos aqui a ordem: dai-lhes vós mesmos de comer. É um chamado à corresponsabilidade. E vejamos bem, no comparativo da primeira leitura e o Evangelho, em Números o povo exige, murmura, rejeita o maná, o dom de Deus. Em Mateus, a multidão apenas está ali, faminta, silenciosa, e Jesus parte o pão. Nos dois casos, há fome, mas o coração com que se vive a fome muda tudo. A murmuração fecha o coração para o milagre. A disposição silenciosa o abre para o dom. E para o nosso tempo, o que estamos fazendo com nossa fome? Vivemos em uma geração que sente fome de sentido, de presença, de verdade, mas essa fome tem se transformado em murmuração, em reclamações constantes, em autossuficiência. Muitos rejeitam o maná de cada dia porque não é temperado com os sabores do mundo. E Deus continua a alimentar seu povo, não com carne, mas com o corpo de Cristo. O milagre da multiplicação dos pães é prelúdio da Eucaristia, onde o pão do céu é repartido para saciar a fome que nenhum bem material pode resolver. E nesse contexto, também podemos refletir que vivemos numa era que idolatra a aparência, mas desdenha da substância. O pão que desce do céu, silencioso, discreto, eucarístico, é muitas vezes trocado por pratos instantâneos, feitos de likes, aparências e distrações. A sociedade moderna tem horror ao deserto, mas vive perdido nele. Tem medo do silêncio, mas é no silêncio que Deus fala muitas vezes. Rejeita o maná porque deseja a carne temperada com vaidade, deseja milagres com efeitos especiais, mas não suporta o pão partido que exige partilha, sacrifício e comunhão. Corremos o risco de sermos definidos como uma geração que murmura por não ter carne, mas não percebe que está jogando fora o maná diário. As pequenas graças, os gestos de amor, a presença real de Cristo escondido nos sacramentos, no próximo e na cruz. E que possamos verdadeiramente pedir a Deus, com o Espírito Santo, que converta os nossos corações, para que não caiamos no superficialismo da fé, pois a fé autêntica não é consumo, é comunhão, é vivência profunda e de caridade. E que assim seja. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.